Fala Carlão, COP29, oferecimento da nossa plataforma Agro Revenda, que é a revista de conteúdo da distribuição do nosso agronegócio brasileiro, e também tem o apoio institucional aí da Andave, Absolo e Faesp. E é por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós estamos sempre na prateleira de cima. Aqui é o caso Jorge Viana, agora nos dá a honra da presença, ele é que é o presidente da Apex, a gente está aqui no ambiente da Apex. Ô Jorge, obrigado pela sua gentileza em falar conosco, viu? Não, bom é ver você aqui, o Fala Carlão, no lugar mais importante hoje para o agronegócio, para a agricultura, para a vida no planeta, para o enfrentamento de crise climática, que é aqui em Baku, no Azerbaijão, na COP29. E a nossa responsabilidade é um pouco maior, porque ano que vem é lá no Brasil, é lá em Belém. E aqui é o espaço que o Ministério do Meio Ambiente, a Apex, o Governo do Brasil, também junto com o Ministério de Relações Exteriores, a gente organizou. Os debates acontecerão aqui, nós vamos ter aí praticamente 10 dias de debates e o interesse do país tem que prevalecer, porque agora o Brasil voltou a ter o protagonismo, o Brasil não tem nenhum receio de enfrentar qualquer debate, porque está reduzindo o desmatamento, está aumentando inclusive os objetivos das ANDCs, que é de sequestro de carbono, e isso é muito bom para o agronegócio, isso é muito bom para a imagem dos produtos brasileiros no mundo, porque para a gente poder ter a voz firme, e não ser questionado por ninguém, a gente tem que fazer o dever de casa. Sim. Eu diria que o governo do presidente Lula agora faz o dever de casa e eu acho que aí o agronegócio, a agricultura só tem a ganhar com isso, porque o mundo precisa de segurança alimentar e o Brasil é essa segurança, ou é parte dela. E nós também temos uma responsabilidade, por termos 25% da biodiversidade do planeta, de ajudar o mundo a mudar esse modelo que já se mostrou que não funciona, porque todo mundo, mesmo quem não acredita, negócio de mudança climática, tem gente que não acredita. Mas, meu amigo, está aumentando ou não o número de eventos climáticos? Seca demais num canto, chuva demais no outro, destruição mais no outro. Tá, né? Então, se tá, é porque o evento climático extremo chegou. Pois é, eu falo assim, eu lá em casa, viu, eu costumava ver enchente quando eu era menino. A gente via enchente no mês de janeiro, olhava pela janela, eu lembro que ficava na ponta do pé assim, e aquela enchente linda lá em janeiro, eu achava aquilo bonito. Hoje, essa mesma enchente, sabe quando aconteceu? Agora, em novembro. Isso é uma loucura. E está acontecendo lá em Valência, na Espanha, que foram quase 300 pessoas que morreram. Acontece no Rio Grande do Sul, acontece no Acre, meu estado. O rio Amazonas, ali em volta, secou. Muita gente que passou a vida inteira morando na beira do rio, que era ribeirinho, o cara agora tem que andar, ou não tem como chegar ao barco. Isso são... Eu sou engenheiro florestal. A gente pode estar vivendo o período de ruptura. O que é ruptura? Uma alteração de 1,5 grau, 2 graus na temperatura do planeta, ela pode estar rompendo uma fase e a gente entrando noutra. E eu falo às vezes na boa, nós vivemos num país tropical igual o Brasil, que a temperatura varia assim, no geral de 10 graus até 40, agora tem gente que vive lá no Canadá de menos 25 até 40. 1 grau para essa pessoa não altera muito, mas para nós, que vivemos ali de 12 até 40, muda tudo. Eu sou um pequeno plantador de café. O meu café é irrigado. Meus vizinhos que não têm irrigação se ferraram. Os caras perderam, não vão ter colheita. Isso é um fato, gente, porque como você disse, a chuva que no Acre, por exemplo, chegava no começo de setembro, chovia, eu aprendi desde pequeno, sou técnico agrícola com meu pai. Olha, na Semana da Pátria vai chover. Meu amigo, a chuva chega em novembro. E aí é muito complicado. Isso tudo, nós temos que viver uma fase de adaptação. Primeiro, reconhecer, através da ciência, que tem um problema. Quando a gente reconhece o problema, fica mais fácil de a gente enfrentar. E o Brasil estava negando esse problema. Agora, eu acho que está colocando. E para o agronegócio, para a agricultura, ninguém planta ou produz nada. Eu fui o relator do novo Código Florestal. Ninguém planta, nem cria, nem produz se não tiver o meio ambiente como aliado. A gente precisa de água, precisa do solo e tal. E aí isso, para um país tropical igual o Brasil, é fundamental. Porque eu sou otimista. Eu acho que o Brasil vai seguir, eu acabei de vir da China, do Japão, nós estávamos lá vendendo os produtos do Brasil pela Apex. O Brasil vai seguir botando a proteína animal, seja carne bovina, seja carne de frango, de porco, no mundo inteiro. O Brasil vai seguir alimentando o mundo com farelo de soja, de milho, dos outros produtos do trigo. Mas, gente, nós temos que ver que o bicho pegou. O negócio está complicado e que nós, se tivermos inteligência, a gente vai descomplicar, porque no nosso país tem ainda chuva e sol, tem um solo bom, a gente tem uma situação melhor do que os outros, desde que a gente assuma.
Agora, eu tô, meu dia a dia, eu tô falando com agricultor, com pecuarista o tempo inteiro, todo dia. E assim, tem uma certa angústia dos pecuaristas e agricultores, porque a gente sabe, quem faz certas coisas, 99,9 faz correto e sente aquela angústia da crítica, muitas vezes uma crítica que é infundada. Como é que a gente melhora a nossa comunicação? Porque eu sempre digo, se a gente tem um problema, não consigo fazer meu vizinho entender aquilo que eu faço, o problema é meu, não é do meu vizinho, né? Como é que a Apex pode ajudar na comunicação do nosso agro? Eu acho que primeiro a gente tem que ter um pouco de calma nessa hora e reconhecer às vezes quando erra. O desmatamento no Brasil tinha dobrado nos últimos 4 anos. Agora caiu drasticamente. É o menor desmatamento dos últimos 9 anos. Mas tinha dobrado. Então, quando estava subindo o desmatamento, você não tem moral de ficar falando contra desmatamento. Ah, mas eu tenho um direito. Não, ninguém tem um direito, cara. Nós vivemos num país tropical, nós temos 40 milhões de hectares que são subutilizados, que nós podemos incorporar. Então, eu acho que existe um direito aí, o Código Florestal, que você foi relator. Por isso que eu digo, nós temos o direito de fazer supressão de vegetação, nunca ninguém vai me ver. Ah, o Jorge Viana falou desmatamento zero. Não, desmatamento ilegal zero. Sim, com certeza. O outro, a supressão no cerrado e tal, nós temos direito. Isso dá para conciliar. O que eu acho que a gente precisa ver, por exemplo, para o agricultor, em vez de ficar nessa vibe, nessa discussão à toa, de reclamar, porque na Europa, a Europa é outro clima, cara. A Europa é um clima temperado, lá os caras têm gelo, nós não temos. Lá eles conseguem fazer uma safra e olha lá, nós estamos fazendo 3. Eles não têm biodiversidade, nós temos, então o nosso caso é diferente. Nós temos uma boa lei. Agora, o que eu acho que nós precisamos fazer urgente para o Plano Safra, eu defendo, é ampliar na crise climática o seguro. Pequeno, médio ou grande precisa ter uma proteção do seguro agrícola, para que quando vier a crise climática, essa conta não ir para o bolso do produtor e do agricultor. Ninguém aguenta a crise climática. Pois é, e eu falei agora há pouco aqui, é muito legal porque dá para encadear as coisas aqui. Eu acabei de falar com o presidente da Confederação Nacional de Seguros e ele me diz o seguinte, seguro também para crescer depende de subvenção do governo e o cobertor é curto. Como é que isso está sendo tratado dentro do governo? Eu já falei com o ministro Haddad, eu tenho falado com o próprio presidente, ele tem a intenção de fazer isso. Falei muito com o Roberto Rodrigues. Veja, o seguro nosso era em torno de 1 bilhão, num plano safra de mais de 400 bilhões. Sim. Cara, o nosso seguro tem que ir para 3, 4. Sim. Porque é igual assim, você paga às vezes por um seguro de um carro, R$200 por mês, paga ali alguns boletos e você segura um negócio que vale 100 mil. Então você não vai ter que botar o valor total. Então se a gente triplicar o seguro, nós vamos poder dar uma garantia para onde tiver um evento climático que danificou mesmo a situação do produtor, cara, ele poder se recuperar. Com certeza. São adaptações que eu chamo. Não adianta querer fazer de conta que não está acontecendo. Sim. Tem que pensar como é que a gente faz para poder enfrentar esse período até que as coisas, quem sabe, possam melhorar. Então, aqui na COP29, a gente tem que discutir isso. Outra coisa que eu acho fundamental, os países, aí nisso eu acho que vale a crítica nossa para rebater. Quem foram os países que mudaram o clima no planeta? Foram os países chamados desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, a própria China. Eles têm que pagar a conta. Porque esse dinheiro não chega nunca, né? E aí na COP29, na COP30, nós temos que cobrar. Nisso a gente tem que estar junto. E não ficar fazendo defesa daquilo que não dá. Quando o governo passado dobrou o desmatamento, não tinha o que fazer. A Europa fez uma lei anti-desmatamento. Agora eu posso chegar lá e dizer, não cabe essa lei de anti-desmatamento, porque o desmatamento do Brasil foi pela metade. Os índios brasileiros estão protegidos, a gente tem programa social, nosso discurso se empodera. Agora, acho que a grande sacada aqui é todo mundo unido cobrando dos países ricos que danificaram o clima no planeta, que eles paguem por nós agora termos que ter limitações no nosso desenvolvimento. Isso acontecendo, aí fica um pouco melhor, porque isso tem que acontecer com a África, com a América Latina, com a América do Sul. Eu, sinceramente, acho que a grande cobrança é essa, porque está no Acordo de Paris. Eu estava lá em 2015, está no Acordo de Paris que eles iam botar 100 bilhões de dólares por ano. Não estão botando. Vamos cobrar. E hoje em dia tem gente que já acha que esses 100 bilhões não dá nem para saída, viu? Pois é, mas isso é por ano. E aí a gente tem que cobrar isso, que é para poder o nosso agricultor, o nosso pecuarista, a agricultura familiar, o médio, o grande produtor, poder ter lá as condições de fazer uma adaptação para que a produção seja sustentável. Eu, na Apex,
falar de uma coisa assim, isso vale para o café, vale para a proteína animal, vale para todos os produtos da agricultura, para o nosso etanol. É do Brasil, é sustentável, é para o mundo todo. É esse o discurso que o Brasil pode falar, e só o Brasil pode fazer esse discurso. Maravilha.